Olá, tudo bom? Professor Calil, Sociologia. Nessa aula, nós vamos estudar um outro tema aí da área de Sociologia, que são os agrupamentos sociais, ok? Primeiro vamos começar aí com a definição de agrupamentos sociais, que é o nome que é dado pela sociologia quando os indivíduos se juntam. Ou seja, quando os indivíduos se juntam, vão formar o que a sociologia vai chamar de agrupamentos sociais. Nós temos dois tipos de agrupamentos sociais, grupo social ou o agregado social. Na aula de hoje, nós vamos estudar o primeiro tipo de agrupamento social, que é grupo social. Grupo social. Temos um conceito, uma definição. Grupo social é uma reunião de duas ou mais pessoas que estão associadas pela interação. Eu gosto sempre de começar pelo conceito, porque o conceito ele traduz, ele diz muita coisa sobre o tópico que a gente está abordando. Então, reunião de duas ou mais pessoas. Conclusão: uma pessoa não é um grupo social. É necessário mais de uma pessoa, mas também não define o tamanho. Podemos ter um grupo social formado por 5, 6 pessoas, como podemos ter um grupo social formado por dezenas, centenas de pessoas associadas pela interação. Ou seja, para que seja um grupo social, essas pessoas devem estar associadas pela interação. Lembrando que interação é quando fazemos coisas juntos. Nós temos dois tipos de grupo social: o grupo social primário e o grupo social secundário. E aí você me pergunta: professor, quando o grupo social ele é primário? E quando o grupo social ele é secundário? Como o nome já diz, grupo social primário é o primeiro, como família. É aquele contato, grupo social, onde a gente tem um contato direto com as pessoas e cotidiano. Ou seja, esses são os grupos sociais primários. E os secundários são aqueles grupos que nós temos contatos indiretos, impessoais, ok? Nós vamos ver agora as características dos grupos sociais, as principais características dos grupos sociais. Do grupo social, você pertence a vários grupos sociais: grupo social família, grupo social escola, grupo social igreja. E todo grupo social ele vai apresentar essas características. A primeira delas, pluralidade de indivíduos. Ou seja, todo grupo social é formado por vários indivíduos. Conclusão: pluralidade de indivíduos. Outra característica do grupo social é a organização. Ou seja, todo grupo, para funcionar bem, ele precisa de uma certa ordem interna, uma definição de papéis e de funções dentro do grupo. Então, a organização é uma característica importante para o grupo social. Outra característica que a gente já conhece bem é a interação social. Ou seja, no grupo social, os indivíduos interagem entre si. A gente já viu isso lá no conceito. Ou seja, no grupo social, os indivíduos interagem uns com os outros através da comunicação. Outra característica também importante do grupo social é objetivos em comum. Ou seja, todos os indivíduos do grupo visam
ou une-se em torno de certos valores e princípios para atingirem objetivos comuns, ou seja, almejam, querem, desejam as mesmas coisas. Outra característica também importante do grupo social é a consciência de grupo ou consciência grupal, onde os interesses do grupo prevalecem sobre os do indivíduo. Pluralidade de indivíduos, organização, interação social, objetivos em comum e consciência de grupo são as principais características do grupo social. Outro aspecto que a gente vai ver nessa aula sobre grupo social, sempre lembrando que grupo social é um tipo de agrupamento social. Quando os indivíduos se juntam, eles vão formar agrupamentos sociais. E os agrupamentos sociais são de dois tipos: grupo social, que é o que a gente está vendo nessa aula, e agregado social. Em relação a grupo social, a gente já viu o conceito, né? A definição, reunião de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Vimos os tipos de grupo social, primário e secundário, e as características do grupo social. Vamos estudar agora os mecanismos de sustentação do grupo social, ou seja, aquilo que sustenta, que mantém o grupo social. Liderança, normas e sanções e símbolos. Vamos estudar cada um deles, cada um desses mecanismos de sustentação do grupo social. Primeiro mecanismo, liderança. A liderança é uma ação exercida por um líder. Este tem como função principal transmitir ideias e valores para os demais membros do grupo social. Cabe aqui uma observação. No grupo social, pode ter mais de um líder, pode ter vários líderes que vão ter essa função de transmitir ideias e valores para os demais membros do grupo. Nós temos dois tipos de liderança. Essa liderança, ela pode ser natural, ou seja, do próprio indivíduo, né? Espontânea, ou institucional. Institucional é pelo cargo que o indivíduo ocupa, né, dentro do grupo social. Então, ele é, de certa forma, obrigado a exercer uma liderança pelo cargo, pela função que ele tem dentro do grupo. Professor, me dá um exemplo. Gestor da escola é uma liderança institucional, é uma liderança pelo cargo que ele ocupa. Se ele já tiver essa característica natural de liderança, óbvio que vai facilitar. Só que ela pode também ser desenvolvida, ok? Outro mecanismo de sustentação do grupo social são as normas e as sanções, né? Estão diretamente ligadas. Normas. Todo grupo social tem uma série de regras de conduta, né, que servem para orientar, mas também servem para controlar o comportamento dos indivíduos. Temos aqui, a função das normas, né? Não só orientar o comportamento dos indivíduos, mas também controlar o comportamento dos indivíduos. Ou seja, as normas, ao mesmo tempo que ela tem a função de orientar, ela também tem a função de controlar o comportamento dos indivíduos do grupo social. No grupo social escola, nós temos uma série de regras de conduta, uma série de normas, né, que servem para orientar, mas também para controlar o comportamento dos indivíduos. Professor, me dá um exemplo de uma norma, né,
que ao mesmo tempo orientam no meu comportamento, como também controlam o meu comportamento. Vamos pegar o exemplo de uma norma da escola, ok? A sirene, o sino, como a gente chama. Ela, ao mesmo tempo que orienta o teu comportamento e diz que você pode sair da sala ou voltar para a sala de aula, né, se for a sirene de fim de intervalo, ela orienta o teu comportamento. Ela diz, essa norma diz, tocou o sino, você pode sair. Tocou o sino, você pode retornar. E ao mesmo tempo ela está controlando teu comportamento, né? Está estabelecendo os horários que você pode ou que você tem que sair e retornar para a sala de aula. Compreendido? Imagine, pense na série de normas que estão ao nosso redor, seja no grupo social, família, escola, igreja, todo grupo social tem normas. As sanções as normas, elas vão indicar, portanto, o que é permitido, portanto, deve ser seguido, e o que é proibido, ou seja, que não deve ser realizado pelo indivíduo ou pelos indivíduos do grupo social. Então as normas também vão indicar o comportamento do indivíduo, ou seja, o que é permitido nesse comportamento e o que é proibido nesse comportamento. Sanções. Como o conceito aqui diz, as sanções estão ligadas diretamente às normas que o grupo social estabelece. Então as sanções estão ligadas às normas. E aí você vai entender. Bem, existem dois tipos de sanção: a sanção aprovativa e a sanção reprovativa. Se o indivíduo segue as normas estabelecidas pelo grupo, ele vai receber uma sanção aprovativa. Se o indivíduo não segue as normas, ele vai receber uma sanção reprovativa. Sanção aprovativa: um aplauso, um elogio, parabéns, você chegou no horário, parabéns, tocou o sino, você retornou para a sala de aula. E uma sanção reprovativa: uma reclamação, uma suspensão, ou seja, se o indivíduo segue as normas, ele recebe uma sanção. Se o indivíduo não segue as normas, ele também recebe uma sanção. Só que essa sanção, ela pode ser aprovativa e ela pode ser reprovativa. Perceba que as sanções estão ligadas ao comportamento dos indivíduos. Outro mecanismo de sustentação do grupo social são os símbolos. Símbolos é algo cujo valor ou significado é atribuído pelo grupo que os utilizam. Calma, não se assuste. O conceito não diz muita coisa, mas vamos pegar alguns exemplos. A farda que você usa, ela é um símbolo. Ela identifica, ela tem um significado que é atribuído pelo grupo que o utiliza. Qual o significado daquela farda? Vamos pegar um exemplo de aquelas camisas que o pessoal usa no terceiro ano. Ali é um símbolo, ali é uma farda. Sim, mas é um símbolo que tem valor e significado pelo grupo que utiliza. Para os alunos do terceiro ano, essa farda diferente das outras, das demais, né, que os alunos do primeiro e do segundo ano utilizam, ela tem um valor, ela tem um significado. Essa farda é de concluinte, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula sobre agrupamentos sociais.
e nós vimos o primeiro tipo de agrupamento social, que é o grupo social.